Boa noite. Boa noite, Rebeca, Missionária Lu, Maila, Rodrigues, Gabriel, acho, Lucine, Shalom, boa noite. Boa noite. Bárbara, boa noite, meu amor. Vou colocar isso aqui já como minha moderadora. Gente, hoje a gente vai falar dos dons de língua. A gente ainda está nas categorias dos dons de fala. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os dons de variedade de línguas. Eu sei que muitos de vocês gostariam de ser batizados, né? Nidinha, boa noite, muito prazer, de Manaus. Luz, boa noite, meu amor. Raquel, boa noite, shalom. Rochelle, boa noite, shalom. Amanda, boa noite, a paz do Senhor, para quem é da paz do Senhor. Shalom para quem é de shalom. Graça e paz para quem é de graça e paz. Ivonei, meu amigo, shalom. Boa noite, Fabiana. Eu creio que muitos estavam esperando para me falar sobre esse dom. E aí, gente, tá friozinho onde vocês estão? Gente, tá muito frio aqui. Eu estou num frio. Eu estou num friozinho. Compartilhem essa live. Hoje a gente vai falar, né, de variedade de línguas. Aqueles que querem ser batizados em línguas, falar em línguas. O que é? O que é batismo, né, com línguas? Muitos chamam de batismo. Eu não sou batizada com o Espírito Santo. Olha lá, tá muito vento e frio. Eita, meu Deus. Frio tudo bem, né? Mas vento. Olha, a Amanda, ela falou que foi batizada com dom de línguas e foi a melhor coisa. Glória a Deus. Mas tem que saber usar o dom. Araquari, do lado de Joinville. Que benção. A gente que mora tudo perto, a gente tem que marcar um café aqui em casa, gente. Verlânia, boa noite, shalom. Compartilhem essa live. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus alcançar alguém que gostaria de ser ativa nos dons. Uma coisa que eu percebi, tá, gente? Eu percebi que as pessoas, elas assistem mais os conteúdos que eu posto em relação de batalha espiritual, né? Em relação ali a... falando do ocultismo e etc. As pessoas veem mais do que a gente falando do Espírito Santo. Gente, isso não é normal. Para nós que somos cristãos, isso não é normal. Isso dá pra gente ver que as pessoas estão negligenciando os dons, negligenciando o Espírito Santo. As pessoas não querem mais aquele que veio para nos ajudar, que veio para nos auxiliar, que é o nosso ajudador, o nosso apoiador, aquele que ora por nós. Não querem mais. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque sem o Espírito Santo,
nós não conseguimos exercer o nosso ministério, nós não conseguimos mostrar que Deus ainda faz hoje em dia. Por isso que está essa vergonha nas igrejas, que não tem mais os dons, não tem mais... E quando tem, é uma coisa de que, meu Deus, será que aconteceu de verdade? Será que é Deus? É uma desconfiança. Por quê? Não tem discernimento, não tem os dons. Não tem, mas por que não tem? Porque as pessoas não buscam mais. Então foi muito bom o Espírito Santo ter tocado em mim e falado assim, ó, vai parar um pouquinho com as lives falando sobre as religiões e você vai começar a falar dos meus dons. Agora eu entendi por quê. Porque as pessoas, elas não querem mais buscar os dons, elas não querem mais pagar o preço. Elas querem saber do cultismo, elas querem ter o conhecimento do cultismo, mas se vocês não tiverem os dons, pode mandar sair em nome de Jesus que você quiser. Ah, mas o nome de Jesus tem poder. Tem. Só que se você não tiver autorização para usar o nome de Jesus, se você não tiver unção, você não vai tirar demônio. Você não vai conseguir manifestar o poder de Deus, porque você não tem o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Então eu fiquei muito chateada, eu falei assim, meu Deus, fiquei muito impactada que as pessoas não querem mais isso, não buscam mais. Foi a primeira coisa que eu busquei, foi a comunhão com o Espírito Santo, foi saber quem ele era, quando eu descobri que era o Espírito Santo que ia me levar a Jesus, que é o Espírito Santo que ia me levar a Deus, e que é ele que dá os dons e que através dele eu poderia manifestar a glória do Pai aqui na terra. Foi a primeira coisa que eu busquei. Eu falei, não, eu quero isso. Porque no ocultismo, eles fazem de tudo para mostrar o poder deles. Vem aqui que eu vou fazer, né? Eu por mim mesmo falava, olha, vem aqui que eu vou fazer. Vem aqui que você vai tomar um banho, eu vou fazer um negócio pra você. A gente chama trabalho, né? A gente chamou simpatia ou magia, vem aqui que eu vou fazer, vai dar certo. E dava certo, a pessoa, nossa, brilhava o olho. Nossa, eu quero entender esse negócio de bruxaria. Mas eu posso acreditar em Deus, tá na bruxaria? Claro que pode, pode tudo, né? Claro, quem tá entrando pode tudo. E eu converti muitas mulheres à bruxaria por conta que elas viam o resultado. Quantas mentoradas minhas fizeram libertação comigo e depois foram correndo para pai de santo, mãe de santo, evangelista que fazia macumba, que eu vou devolver teu marido em 3 dias, tá? Porque para mim você é macumbeiro, falando que é evangelista. E elas pagaram o valor que eles pediam, elas faziam. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que os pastores que... Nós, tá? Não é só pastor, não é só evangelista, todos nós temos chamado. Cada um aqui, ó, cada 34 pessoas que entrou aqui é culpada. Todas são culpadas de não manifestar o poder de Deus. Eu não posso falar muito sobre isso, porque a maioria eu quero falar na minha pregação. Mas, acordem, crente. Acorda, crente. É bom saber do ocultismo? Nossa, maravilhoso. Você vai acabar com ele. Você vai saber pegar ele ali, ó, pela orelha. O fiozinho da orelha assim, ó. Você consegue pegar Satanás. Só que se você não tiver autorização, se você não tiver unção, se você não tiver comunhão, se você não tiver os dons, de nada adianta. Quantas pessoas têm conteúdo? Quantas pessoas sabem a Bíblia de carraba rabo? Já falei aqui pra vocês que o meu sonho é saber os versículos da Bíblia que eu não sei falar. Eu falo, Senhor, eu sei aqui qual que é a história, eu sei aonde acontece, mas eu não sei os versículos. Porque Deus não me chamou para isso. Eu sei por que Deus me chamou. Deus me chamou para me ensinar libertação e Deus me chamou para falar da comunhão com Ele. E é uma das coisas mais pesadas que eu vou falar para vocês. Falar sobre comunhão. Sabe por que ninguém quer? Ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer os dons. Todo mundo quer fazer. Nossa, eu quero, Jéssica, isso aí, ó. Quero entrar nos cativeiros, eu quero orar com isso aí, essa autoridade toda. Mas não quer pagar o preço. Porque não deseja o dono que nos dá. Porque nós precisamos pagar um preço para Ele. Nós precisamos. Eu fiquei muito triste. Eu sei que o Espírito Santo ficou muito chateado. Porque não buscam mais a Ele. Não buscam. Não buscam. E eu falo isso daqui para todos nós, tá? Isso aqui para mim também.
Vamos buscar ao Espírito Santo. Vamos buscar Ele que está aqui. Jesus está ao lado de Deus, lá no seu sublime trono. Nós estamos aqui com o Espírito Santo. Sabe por que ficam botando aí que crente, esse negócio de cair é mentira, que não tem mais profecia, que não tem mais os dons, porque já vieram falar pra mim, tá? Que era tudo feitiçaria que eu tava usando, porque não tem mais os dons. Sabe por quê? Porque não buscam mais. Eu tive que sair do culto. Minha cara fica lavada, porque eu agradeço. Vou agradecer por vocês não terem buscado. Eu vou agradecer por cada crente que tem 10 anos, 15 anos de evangelho e não teve a cara de pau de buscar Deus como deveria. Eu vou ter que agradecer a você. Porque Deus teve que me tirar lá do cultismo, me tirou lá da lama, me resgatou. Ele falou assim, não, vou ter que resgatar isso aqui, glória a Deus por isso, pra mim ter que vir aqui ensinar crente de 15, 20 anos a ter comunhão com o Espírito Santo. Vocês não acham isso uma vergonha? Eu ficaria com vergonha se eu fosse vocês. Eu ficaria com vergonha de uma pessoa que vem do ocultismo querer tanto os dons, pagar tanto preço e eu ter 15, 20 anos de evangelho e não fazer nada. Eu tô sendo opresso. Gente, eu não tô falando, eu amo ajudar vocês, mas fica tudo assim. Eu tô sendo opresso. Eu oro. Gente, vieram me falar que fizeram um propósito de 7 dias. Um propósito de 7 dias. Sabe o que é propósito? Quando você tira alguma coisa que você gosta. Eu tenho anos que eu tiro tudo que eu gosto durante 1 ano. Eu fiquei 2 anos sem comer carne. 2 anos sem comer açúcar. E a pessoa tirou 1 semana. E acha que Deus vai atender o pedido. Eu falei assim, tá, qual foi o teu propósito? Como é que foi isso que o pastor ensinou? Que evangelho raso. Aonde vocês estão? Porque vocês não buscam. Porque vocês não querem. Não, eu não preciso pagar esse jejum de 40 dias? 23 horas? Só no líquido? Nossa, credo, muito difícil. Eu nunca vou chegar lá. Vai chegar sim. Falei pra moça. Você quer? Vamos sair desse raso. Que você é muito raso. Tu tá no raso. Nenhuma pessoa que chegou agora no evangelho tem que fazer 1 semana de propósito de tirar alguma coisa que comeu. Nenhuma pessoa que chegou agora. Bora 40 dias de jejum pra quebrar todas as maldições que tá na tua vida. Bora se levantar. Olha, gente, vou falar pra vocês. A gente entramos num novo mês. Esse mês a gente tem que tomar cuidado com ele. Falei pra Deus, Senhor, pelo amor de Deus, trabalha em mim, no Pedro dentro de mim, porque Pedro tá doido pra sair. Eu tô com vontade de pegar minha Bíblia e dar na cara dos cristãos, falar assim, pelo amor de Deus, toma vergonha, né? Eu queria pegar esse pastor, que mandou fazer 1 semana de propósito, nem é jejum, gente. 1 semana. Quando ela falou 1 semana, eu falei, não, fez 7 dias no líquido, tava sem comer, foi na água, foi no pão. Falei, você não vai ser escutada nunca, vai ficar aí. Por isso que tem... Jéssica, como que Deus escuta você? Como que acontece essas coisas pra você? Filha ungida. Quer ser filha ungida? Seja, todos nós podemos ser filhos ungidos. Deus escuta primeiro os filhos ungidos. Depois Deus escuta os filhos normais, que é aqueles ali que não quer sair de onde tá, quer ficar no raso. Não quer ir pro profundo, porque eu tive que entregar tudo. Você quer a unção? Você quer o poder? Você quer o Espírito Santo? Você vai ter que entregar tudo. Eu entreguei tudo. Tudo. E ele ainda me arruma mais coisa pra me entregar. Eu falo pro Espírito Santo, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais o que fazer. O que você quer mais? Porque daqui a pouco eu não tenho mais. Você quer me levar, me arrebata? Pode me levar. Eu já tô prontinha pra ir pra casa. Porque já não tem mais o que entregar. Entregue tudo. Entregue toda a sua vida. Você acha que eu queria estar aqui hoje? Eu tô gripada, tô tomando remédio, meu estômago não tá bom. E o Espírito Santo, eu tava descansando, o Espírito Santo me levantou e falou, vai fazer o que eu mandei. E eu olhei pra ele assim e falei, tá bom, tô indo. Eu posso falar pra eles depois? Não, eu vou dormir, depois eu falo que eu dormi, que eu tava cansada. Ele, não, vai, porque eles precisam escutar.
E aí, quando eu fui ver que lá no YouTube, que 500 pessoas foram olhar sobre o dom de profecia e 2.000 pessoas ficam vendo o que é o ocultismo, o que é o satanismo, eu falei, agora eu entendi, porque eu preciso falar dos dons. Porque as pessoas não procuram mais o Espírito Santo, não procuram mais o poder. E eu espero que cada um de vocês aqui, estão em 44 agora, que cada um aqui queiram buscar os dons do Espírito Santo. A partir do momento que você louva ao Espírito Santo, a partir do momento que você tem comunhão com o Espírito Santo, você está alinhado no propósito de Deus. Você não se perde, Satanás ele vem, você consegue arrancar os dardos porque você está ligado no que ele está fazendo. Você é usado. Tem pessoas que estão precisando ser curadas nos hospitais, tem pessoas que precisam ser libertas dentro da igreja. O quanto de cristão que tem endemoniado, nós precisamos disso, precisamos de vocês. Deus quer nos usar. Ele pode fazer? Claro que ele pode fazer. Ele é soberano. Ele não tá numa caixinha, não tem mais aquilo ali que falaram lá. Eu vi um post que falaram que as coisas que aconteceu no Velho Testamento, o que aconteceu no Novo, foram ocasiões especiais. Não existe isso. Se Jesus subiu para o Espírito Santo descer, e o Espírito Santo que é o poder, que é ele que faz todo mover, e ele está dentro de cada um de nós, é porque cada um de nós podemos fazer. Os dons são para todos. Todos que desejam, todos que querem. Amém? Então, bora. Bora acordar, crente. Bora, porque eu teria vergonha. Vergonha, eu já falei pra Deus, Senhor, que eu esteja tão no profundo que eu quero ser como Caticuma. Eu quero ser como esses grandes avivalistas, que eu pisar no lugar, o povo sentir o Espírito Santo. Quando eu tiver já com os 10 anos de evangelho, quando eu tiver com 15 anos de evangelho, em nome de Jesus eu vou estar voando. Em nome de Jesus, que eu já vi evangelista que voava no púlpito. É isso que eu quero, mostrar os poderes de Deus. Porque Satanás, ele não brinca, não. Ele tá aí, ó, fazendo macumba, feitiçaria. Vem aqui que eu venho fazer feitiçaria. Vem aqui que eu curo. Vem aqui, nossa, só fazer aqui é um trabalho que eu curo você. É mentira? Quantos crentes saem da igreja e vai receber cura? Cura no satanismo, no ocultismo, na umbanda, na quimbanda. E eles são curados, o que acontece? Se convertem ao ocultismo. Se convertem para umbanda, para quimbanda. Ah, mas eu vi, aconteceu. Tem Jesus lá também. Lá toca louvor. É, toca. Tem Jesus. Não sei que Jesus. Nosso Jesus que não é. Então, gente, vamos acordar, crente. Vamos acordar. Se a gente não se posicionar, se a gente não fizer, Satanás vai fazer. Então, nós precisamos nos posicionar. Chega. Já estamos nos princípios das dores. Vocês querem cair com quem vai vir? Porque o que fala? Eles vão vir, vão enganar muitos, os falsos profetas. Vocês querem isso? Eu não quero, não. Eu que não vou perder minha salvação por causa de palhaçada de neguinho falando que é Jesus. Não vou perder minha salvação. Não passei por tudo que eu passei. Não luto com o Satanás todo santo da minha vida. Ele querendo me atazanar na minha mente pra mim ser enganada no final. Não vou. Eu não perco o meu lugarzinho lá no céu. Tá guardado. Não vou. Já falei pra Deus, não vou. Posso apanhar, podem me enterrar, podem matar meus filhos igual fizeram, pode fazer o que for. Eu não vou negar Jesus. Eu não vou me jogar. Ah, não, é Jesus esse que chegou agora. Não vou. Se eu tenho discernimento, se eu sei quantas pessoas estão sendo usadas por Satanás e as pessoas ficam achando que é Deus. Tenham discernimento. Tenham discernimento. Só falo isso. Pelo amor, eu vou falar de discernimento. A gente tá na palavra, né? Deixa eu ir. Porque eu já fiquei 20 minutos aqui, dando chinelada. Agora, em nome de Jesus, né? Bora. Gente, é incrível. Eu vou falar pra vocês. É sobrenatural. Minha filha, eu vou contar um testemunho. Minha filha, ela se machucou no banheiro, caiu no banheiro. Porque eu não tinha colocado a toalhinha de banho. Aí ela pisou, caiu.
E ficou um galinho no joelho dela. E aí eu falei assim, filha, deixa eu orar. E aí eu fui orar no galinho dela. Gente, diante dos meus olhos e do dela, o galinho que tava no machucado, que ela tinha acabado de machucar, né? Fica aquele galinho assim. Ele começou a diminuir. Ela falou assim, mãe, você viu? Que incrível, eu tenho que contar pro papai. Eu falei, tá vendo, filho? Você pode orar assim também. Você pode orar por cura pros seus amiguinhos também. E ela ficou impactada. Vai, Luciana. Vai, Luciana. Vai pro YouTube também. Que em nome de Jesus as pessoas sejam alcançadas lá no YouTube. Que tá precisando, né? No TikTok eu tô tentando, gente. Tô tentando assim. Tô meio assim ainda no TikTok. Porque lá é muita bruxaria, muita feitiçaria. Mas eu tô em nome de Jesus. A gente vai dominar aquela rede também. Em nome de Jesus, precisamos aí, vocês se levantem, quem tem aí chamado pra fazer live, quem tem chamado pra falar, bora pro TikTok, bora pro Kawaii, precisa, é o tanto de macumbeiro que tem lá, fazendo mesa, vem aqui que eu te respondo, bora também, bora profetizar, eu sou de profecia, vem aqui que eu vou profetizar por ti, bora gente, bora, pelo amor de Deus, manifestem o poder de Deus. Gente, manifestem o poder de Deus. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje. O que ele fez no Velho Testamento, o que ele fez no Novo, ele faz ainda hoje, através da sua vida. Imagina você orar e um paralítico andar, você orar e um surdo abrir o ouvido. Gente, é a coisa mais maravilhosa. Eu sou apaixonada por essas coisas. Apaixonada por isso. Sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu sou encantada com tudo que Deus faz na nossa vida. E você só ora. Você só ora. Ora por uma pessoa. Nossa, eu tô depressiva. Vem aqui que eu vou orar por você. E a pessoa se sente viva. Viva. Gente, tem coisa mais linda do que ver isso. Nossa, eu tô sentindo uma paz. Você me tirou de um lugar. Gente, é a coisa mais bonita do mundo. Então, por favor, gente, paguem o preço. Eu vou falar pra vocês, vale muito a pena. Você perde muita coisa? Perde amizade. Perde, ai meu Deus, o povo tá fazendo churrasco, eu não vou. Ai, tem aniversário, eu não posso ir porque eu tô de jejum. Ai, tu perde. Só que eu vou falar uma coisa, você perde as coisas do mundo. Só que você tá tão no espiritual que você recebe tantas coisas de Deus que você fala assim, eu não sou daqui. Eu quero mais disso. Eu quero mais. Entrem no Santo dos Santos. Quanto crente não sabe entrar no Santo dos Santos? É a coisa mais fácil do mundo. Entrar no Santo dos Santos. Ter comunhão, escutar a voz do Espírito Santo é muito fácil. Não é só pra mim, é pra todos. E não buscam mais isso. Preferem, ai, Jéssica, por favor, ora por mim, que Deus fala com você. Ele te responde. É mais fácil você orar por mim, você receber a resposta, do que eu, porque eu acho que eu não tô escutando a voz dele. Ele vai falar com você também. Busque. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se posicione. Amém? A Tati colocou aqui, minha amiga. No caso, perder tudo mesmo, mas não dá pra sentir falta. É verdade, não dá. Eu vou falar pra vocês que foi a melhor escolha. Olha meu celular descarregando. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo. No começo doeu? Claro que doeu. Eu bebia vinho, eu saía. Doeu. Mas entregar tudo isso pra Deus é a coisa mais linda do mundo. Eu falo pra vocês, eu fiquei 1 ano sem comer pão e bolo. Eu sou apaixonada, né? O Espírito Santo tá falando aqui, eu sou apaixonada por pão e bolo. O primeiro ano o Espírito Santo falou assim, você vai ficar 1 ano sem comer pão e bolo. Gente, eu chorava. Eu falava assim, não vai acabar nunca esse 1 ano. Passa 2 anos, mas não passa 1 ano. E ele foi, agora você vai ficar sem carne, agora você vai ficar sem açúcar, agora você vai ficar sem isso, agora você vai ficar sem aquilo, agora você não vai assistir mais seus dorama, agora você não pode ver mais seus mangá. Gente, eu sou apaixonada por mangá, anime. Tá, é demônico? É. Eu oro. E aí o Espírito Santo falou, o quê? Tu não vai ver mais isso, tu vai ter que deixar. Tive que dar todos os meus mangá. Eu tinha uma coleção de mangá, tive que dar todos os meus mangá. Que eu queria deixar pros meus filhos. Tive que dar. Você vai entregar tudo pra Deus, mas eu vou falar pra vocês. É muito maravilhoso o que Ele te presenteia. O carinho, o amor,
o companheirismo. Quando você pensa que você tá perdido, ele vem te dar um abraço e te dá uma direção. Ele fala pra você que você tá no caminho certo, e se você tá no caminho errado, ele vai mandar você se levantar. Ele vai falar, continua, eu tô aqui, você vai se consertar. Você errou agora, mas você agora vai acertar. Escuta o que eu tô te falando, eu tô te dando a estratégia. Isso é como o Espírito Santo fala comigo. Eu não sei como ele fala com vocês. Ó, tem mais gente que gosta de mangá e anime. Eu gosto, gente, eu não tô mentindo, mas eu já tô sem a ver. Acho que tem 2 anos que eu não vejo. Josiane, eu vou fazer live sobre isso, tá? Eu mudei aqui um pouquinho, porque eu vi a importância de falar sobre buscar o Espírito Santo. Porque muitos não querem, porque não querem pagar o preço. Mas eu vou falar pra vocês, vale a pena pagar o preço. Vale a pena, não vivam um evangelho raso. Não vivam esse evangelho de, tirei uma refeição. Quando vieram me falar que fazem jejum e tiraram uma refeição, eu não sei o que pensar, gente, eu não sei. Eu fico sem entender, eu fico... Você me explica como que você quer mais de Deus? Me explica. Não consigo, não bate a conta. Ele dá tanto pra nós e você dá uma refeição. Você tira o seu café da manhã. Uma coisa que hoje eu nem faço mais. Eu falo pra Deus, pai, eu não encontro mais meu café da manhã, que eu faço jejum de 16 horas às vezes eu faço mais. Eu falo pra Deus, nem dá pra contar mais, eu não sinto mais. Às vezes, por isso que eu fui tanto no líquido, acabei com o meu estômago de tanto jejum de líquido que eu fiz. Porque eu falei assim, pai, pra mim não tá dando, pra mim não tá funcionando mais. Pra Deus, ele tá aceitando. Ele fala, pelo amor de Deus, filha, eu tô aceitando sim, para com isso. Orar na madrugada. Gente, eu acordo todos os dias pra orar na madrugada. Vou falar pra vocês, tô só os olhos roxos. Mas é uma guerra muito bom, e é muito bom você acordar na madrugada. Levanta, acorda, sabe qual é o segredo? Vai pra oração, as meninas estão mandando lá o link. Acorda, já vai orar. Já fala assim, já tô aqui, passa uma água no rosto. Se você quiser tomar um café, às vezes eu tomo um café, às vezes eu tomo um chá. Pra dar uma despertada ali. Aí eu vejo que eu tô meio dormindo, eu ando pela casa. Às vezes eu fico 30 minutos, às vezes eu fico essa 1 hora com a oração. Mas eu fico, pelo menos eu faço. Hoje eu vou falar sobre a variedade de línguas, tá? Rafa, perdão, eu tive que dar uma desviada da rota aqui, mas eu já vou falar, tá? Já vou falar em nome de Jesus. Fala comigo, me chama no chat que eu vou te mandar uma estratégia boa, viu? Que funciona, em nome de Jesus. Rai, me manda mensagem no privado ali, tá? No Insta aqui, por favor. Fala pra mim, Jéssica, me manda a estratégia, etc e tal, tá? Então vamos lá, gente. Fechem os olhos de vocês, vamos orar, amém? Vamos chamar agora o Espírito Santo, né? Agora você vai ficar com vergonha dele, porque você não buscou como devia, você não jejuou, não orou, ficou no raso, porque te ensinaram isso. Mas agora você vai pedir perdão pra ele, tá? Agora você vai olhar pro Espírito Santo, pode ser, imagina o Espírito Santo como você quiser agora, tá? Fecha os olhos. E agora você vai falar com o Espírito Santo, você vai imaginar ele como você quiser. Pode imaginar ele como criança, pode imaginar ele como adulto, pode imaginar ele de cabelo longo, de cabelo curto. Deixa Deus mostrar pra você qual a imagem dele, tá? E agora você vai pedir perdão pra ele. Fala, perdão, Espírito Santo. Perdão por ter te magoado. Perdão por não ter te buscado como eu deveria. Eu não tinha esse conhecimento, mas hoje eu tenho. Vem, Espírito Santo, vem para próximo de mim. Fica aqui, seja meu amigo, seja o meu companheiro, seja o meu consolador. Me perdoa por todas as vezes que eu não escutei a tua voz. Me perdoa por todas as vezes que eu te deixei de lado.
Eu te amo, Espírito Santo. Amém? Então vocês vão ter que falar isso. Vocês vão pedir perdão, vocês vão se reconciliar com o Espírito Santo. Porque vocês muitas vezes magoaram ele. Falando de outras pessoas, negligenciando aquilo que ele mostrava para vocês, escutando a voz de homem e não a voz do Espírito Santo. Mas agora vocês vão se reconciliar com ele, amém? Uai, a Bárbara, será que ela não saiu? Vou colocar tu. Denise, vou botar você como moderadora também, tá? Acho que a Bárbara, ela saiu. Qualquer gracinha aí que Satanás vir, graças a Deus, gente, Deus é tão maravilhoso que entra as gracinhas tudo no meu chat pra me mandar palhaçada, né? Pra ficar falando. Mas graças a Deus eles não entram na live. Oh, glória a Deus, é tão maravilhoso, né, gente? Então vamos lá, gente. A gente tá falando dos dons, né? Ah, tá. A gente tá falando dos dons de fala, tá? Os dons de fala. A gente falou sobre o dom de profecia. Hoje a gente vai falar sobre variedade de línguas e na próxima live a gente vai falar sobre interpretação de línguas. Amém? Eu acho que dá até pra gente falar dos dois juntos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Não, eu prefiro separar, porque aí vocês não se perdem, tá? Então, vamos lá. A variedade de línguas, o que que é? Muitas pessoas acreditam que o dom de variedade de línguas é o batismo com o Espírito Santo. Você fala assim, meu Deus, mas eu não sou batizada com o Espírito Santo, porque eu não falo línguas. Gente, nem sempre, tá? Você pode ter o dom de profecia, você pode ter o dom de discernimento de espírito, você pode ter vários outros dons ali de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e não falar em línguas. Mas o falar em língua, gente, ele é muito importante. Muito importante, mas uma coisa que é engraçada, né? Que muitas pessoas, e talvez você já deve ter falado ou escutado, muitas pessoas se fazendo essa pergunta, né? Será que isso é de Deus mesmo? Quando você escuta outra pessoa falando em línguas. Será que é só repetição sem sentido? Ou eu posso receber isso também? Muitas pessoas ficam nessa dúvida, né? Será que eu posso falar em línguas também? Então hoje, através da palavra, a gente vai desmistificar isso. Vai ser bem rapidinho, tá? E depois eu vou respondendo vocês. Vocês já sabem. Vocês querem fazer pergunta, põe em pontinho de interrogação, tá? Vocês já sabem que Deus, ele apresenta os dons pra gente em vários textos da Bíblia. Mas principalmente o que eu mais gosto é 1 Coríntios 12, 10, tá? Onde Paulo, ele fala, o Espírito distribui dons como quer, e entre eles está o dom de variedade de línguas. Sim, variedade, tá? No plural, isso indica que há diferentes expressões, formas, propósitos nas línguas espirituais. Amém? Em Efésios 6, 18, Paulo nos exorta dizendo, isso é uma coisa muito importante, tá? Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Já marca aí, Efésios 6, 18. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, existe uma oração no Espírito que está diretamente conectada a falar em línguas. É uma oração que transcende a mente racional e nos conecta diretamente com o trono de Deus. Eu não sei se vocês já leram aquele livro, Andando no Espírito, Andando no Poder. Se vocês nunca leram esse livro, eu vou indicar vocês a lerem. Esse livro, ele aumenta a chama dentro de nós para orar em línguas. Depois que eu li esse livro, eu falei, não, tem que orar, 8 horas de orar em línguas. E aí foi aí que eu comecei a desenvolver a orar em línguas o tempo todo. Então eu tô lavando a louça, eu tô orando em línguas. Eu tô varrendo a casa, eu tô orando em línguas. Eu tô dirigindo, gente, é do nada, é automático, eu tô orando em línguas. Eu vou pro mercado, eu tô orando em línguas. Eu fico o tempo todo orando em línguas. Mas isso foi um costume, eu acostumei. Eu fui me colocando e me treinando para isso, tá? O dom de línguas não é apenas para mostrar espiritualidade, como muitos fazem. Ele é uma ferramenta poderosa de edificação pessoal. Então, para que ele serve? Para edificar você e edificar os dons, os outros 8 dons que você tem. Exemplo, em nome de Jesus, todos que estão aqui vai querer os 9 dons do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então,
vocês vão fazer a manutenção dos dons que tá em vocês, orando em línguas, tá? Então, vocês fazem, né, a edificação pessoal. Vocês também podem interceder profundamente em uma guerra espiritual. Um anjo já me chamou e pediu para mim orar em línguas. Eu sabia que eu estava guerreando por alguém. E eu vou ser sincera com vocês, não sei por quem, mas o anjo veio e me mandou eu orar. E orar em línguas. Eu estava guerreando ali por essa pessoa em línguas, tá? Quando falamos em línguas, o nosso espírito está orando, mesmo que a nossa mente não entenda. Isso está em 1 Coríntios 14, 14. Isso significa que o Espírito Santo está orando através de nós, com gemidos inexpressíveis. Romanos 8, 26. Então, quando nós estamos orando em línguas também, nós estamos orando aquilo que Deus ele quer que nós oremos. Porque muitas vezes a gente ora assim, né? Ai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, edifica minha casa, restaura meu casamento, restaura minha área financeira, minha área espiritual, eu quero mais de Ti. A gente orando em português. Só que Deus, ele não quer isso. Deus, às vezes, ele quer que você vá mais no profundo. Ele quer que você peça para ele. E você orando em línguas, você está orando exatamente aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus, ele quer que você ore. Então, o Espírito Santo atinge Deus quando nós oramos em línguas, porque somente Deus pode entender, tá? Então, ele pode ter diversas expressões. Línguas para edificação pessoal, 1 Coríntios 14, 14. Línguas com interpretação, 1 Coríntios 12, 12, que é quando o quê? Você vai orar ali e outra pessoa pode interpretar. Gente, eu acho maravilhoso. Eu nunca vi isso ao vivo, só vi nos vídeos. Mas eu acho lindo uma pessoa a pessoa levanta, tá orando em línguas e vem outra aí e começa a interpretar. Gente, eu fico apaixonada, acho muito lindo. Mas o que eu mais vejo é o que? A pessoa que tem os dons de variedade de línguas, ela mesma interpreta. Então, ela ora em línguas e ela interpreta. Ela ora em línguas e ela interpreta. Eu faço assim também, tá? Eu não sou muito ativa nesses dons, eu sou mais numa variedade de línguas, mas em interpretação, foi raras vezes que o Espírito Santo começou a me usar ali para interpretar, tá? Eu acho que Deus só falou assim, vamos, só para tu dizer que tu tá ativa. Só para dizer que você tem os 9. Foi bem assim, tá? Que ele fez comigo. Então, você pode interpretar e línguas como sinais para os incrédulos. E você pode falar em línguas também, tá? Em outra língua. Exemplo, você não fala inglês, você não estudou inglês. E você tá orando em línguas e você acha que não, é oração em línguas, eu tô falando em línguas. E na verdade não, na verdade você tá falando inglês, glorificando a Deus em inglês. Ou chinês. Uma outra língua. Gente, a minha língua, ela é muito estranho. As meninas falam que parece que é hebraico, eu acho. Eu não sei. Elas sempre falam porque a minha língua ela é muito diferente. Eu vou falar pra vocês que eu tive uma trava quando eu fui batizada, que eu fui batizada no meu quarto. E eu fiquei com... o Satanás me deu um sonho que eu falava em línguas e todo mundo ao meu redor começava a rir, porque a minha língua era muito diferente. E isso me travou por muito tempo. Eu ainda tenho um pouquinho de vergonha de orar em línguas, né? Porque meu tom de voz, ele muda quando eu vou fazer a variedade, tá, gente? Então, eu tenho ativação, que é pouco. Eu falo umas 3, 4 palavras só. É bem pouquinho, 2, 3 palavras. Que essa é a de edificação e o meu espírito está orando. E tem a variedade de línguas, que é quando Deus, ele dá aquela extensão de língua. Que você fala mais palavras, parece que você tá ali falando mais. Uma vez eu também já cantei em línguas, gente, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei pra Deus, Senhor, eu quero um dia poder louvar ao Senhor assim também, tá? Então, gente, tem várias formas de você falar em línguas, tá bom? Então, gente, eu tô falando inglês. Você pode estar edificando incrédulo. Eu já vi um testemunho de uma menininha que ela vai e sobe em cima do púlpito, o pastor tá falando e ela começa a falar em línguas. E aí todo mundo achou que ela tava interpretando porque tinha pessoas de outros países ali também. E aí todo mundo pensou que ela tava interpretando. E aí vem um homem, agora eu não lembro se era alemão ou russo, mas era uma palavra bem difícil.
E ele veio, né? Ele era padrasto dela. E ele falou que ele queria aceitar Jesus. E aí a mãe tava chorando. E aí o pastor perguntou: ela fala a língua dele? E a mãe falou: não, ela não fala. Ela estava sendo usada por Deus. Ela foi ativada no variedade de línguas. E ela estava interpretando tudo que o pastor estava falando pro padrasto. Só que ela não falava a língua do padrasto. E, gente, é a coisa mais linda do mundo, essas coisas, gente. Eu já vi muito testemunho assim. Veja testemunhos. Testemunhos aumentam a sua fé, tá? Então, vejam testemunhos. Eu gosto muito de ver um testemunho, pelo menos 1 ou 2 por semana, eu vejo de testemunhos, para aumentar a minha fé, tá? Eu já tô dando uma chave de outro dom aqui para vocês. Amém? Então, como que eu vou ativar, Jéssica? Como que eu ativo o variedade de línguas? Como que eu sou batizada no Espírito Santo? Como a maioria diz, né? Você tem que desejar sinceramente. O que Paulo ele fala em 1 Coríntios 14:1? Buscai com dedicação os dons espirituais. Deus ele não vai te dar aquilo que você não deseja. Se você não desejar, Deus não vai te dar. Você precisa desejar ardentemente a presença e os dons do Espírito. Lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam querer o Espírito Santo. Não dá só para você falar assim, eu quero usar os dons, mas você não ter comunhão com ele. Você não, porque senão você vai ser perdido, os teus dons, vai ser adormecidos, porque você não vai conseguir entender aquilo que ele quer para você, de você naquele momento, tá? A Rai colocou inclusive o seu testemunho, que é preciso, edifica num tanto que não dá para explicar. Oh, glória a Deus, Rai. Glória a Deus. Não foi como eu imaginei, queria entregar um pouquinho mais. Mas glória a Deus que te alcançou. Glória a Deus, e alcançou muitas outras, né? Porque a maioria agora hoje que está no meu Insta vieram por conta do meu testemunho, né? E eu fico muito feliz de poder ter falado. Eu vou falar pra vocês que não é fácil. Não é fácil você falar o que você fez. Dá vergonha. Nós temos vergonha do nosso passado. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho vergonha do meu passado. Eu me condenei por muito tempo até ser liberta disso. E Satanás, eu falo pra Satanás, e aí, agora você não me acusa mais. Eu já fui perdoada, eu já fui lavada, eu já fui remida. Mas ainda dá vergonha. Dá vergonha de contar que eu fui do ocultismo, que eu fiz aquilo ali, na bobeira, na inocência. Mas eu fiz, né? Mas glória a Deus, porque isso abre a visão do crente. Porque é aquilo que eu falei. Deus teve que me tirar de lá, daquele lixão, daquela lama lá, para poder vir para cá e falar da comunhão com Ele. Para poder ensinar vocês a como ter comunhão, como vocês serem ativos nos dons. Porque o crente não quer mais isso, o crente não acredita mais, o crente vive de remédio, o crente vive na escassez, acha que tem que andar na escassez, tem que andar na pobreza, e o satanista, o ocultista tem que andar de carrão. Por que o ocultista é todo rico e crente é pobre? Porque o ocultismo colocou isso na visão de vocês, que crente não pode ter dinheiro, que crente não pode ter, porque tem que ser humilde. E isso não acaba com a tua humildade, tá? As riquezas e os tesouros que Deus entrega pra você, Deus não tira a tua humildade. Você vai continuar sendo humilde da mesma forma que você é. Porque Deus, ele transforma a gente de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então, ele te transforma aqui. Quando você carrega os frutos do Espírito, olha isso. Até para você ser manso, humilde, ser parecido com Jesus, você tem que carregar o Espírito Santo. Porque os frutos são do Espírito. A mansidão, a amabilidade, vem do Espírito Santo. Por isso que eu oro e jejuo sempre, gente. Porque tem um Pedro dentro de mim. Que às vezes ele quer sair. E eu tenho que jejuar e matar esse Pedro. Porque às vezes ele quer sair. E às vezes eu tenho vontade, que nem eu falei pra você, de pegar minha Bíblia. Que eu tenho a minha outra Bíblia, tá pra lá. A minha Bíblia é maior. Eu tenho vontade de pegar minha Bíblia e bater uns cristãos aí. Falar, vamos tomar vergonha nessa cara aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de 20 anos de evangelho e dormindo. Babando, e Satanás sambando em cima. Não dá mais não. Chega, cancela isso aí. Novo nível, em nome de Jesus.
pra você ativar também, tá? Então, pedir, tá? Desejar sinceramente, pra você poder ativar. Você ter fé. Se você não ter fé que você vai conseguir, que você vai ativar os dons, né? Que é um dom que você ativou. Eu tenho fé, Deus me deu, eu tô pedindo, Deus me entregou. E aí você vai começar a falar ali. Gente, muita gente acha que a língua vai enrolar, né? Minha língua vai enrolar, eu vou sentir um negócio na boca. Gente, nem sempre é assim, tá? Na verdade, eu acredito que nisso nem aconteça. Eu simplesmente saí e eu comecei a falar. Eu simplesmente dei espaço pro Espírito Santo. Dê espaço pro Espírito Santo. Se você tá num ambiente de glória, você tá em oração, você fez seu devocional ali, você colocou um louvor ou um shofar e você tá ali, entregue ao Espírito Santo. Por que você não pode se entregar pra ele? Por que você não pode deixar? Eu tô sentindo meu corpo se tremelicar. Eu tô sentindo um calor, eu tô sentindo um gelado, tô sentindo um vento. Entrega. A maioria fica com medo, já acha que é demônio. Já acha que gente, é o Espírito Santo. Calma. Você tá num ambiente de glória, tem anjos ali, você não vai ser atacado nesse momento, você vai ser atacado depois, tá? Mas nesse momento não, nesse momento você tá na paz do Senhor. Então se entrega. Às vezes eu caio sozinha, gente, no manto. Eu caio no manto sozinha, aí levanto, vai ser arrebatada e vou embora com o Espírito Santo. Deixa ele fluir em cima de você, deixa. Aí você fica travando. Não vou falar línguas. Não é de Deus isso aqui. É seta de Satanás, repreende, fala, cão, sai daqui. Você não tem autoridade de entrar aqui. Você não tem autoridade de entrar nesse ambiente de glória que eu fiz aqui. Esse acesso aqui é eu e Deus, eu e o Espírito Santo. Sai em nome de Jesus. Se você der liberdade para ele começar, realmente, essa língua aqui não é minha, não. Trava. Quantas pessoas oram em línguas, em sonhos e não oram em línguas aqui nessa dimensão? Só na dimensão dos sonhos. Né? Então, gente, vamos acordar pra vida, tá? Entrega para Jesus. Eu vou dar uma chavinha para vocês destravar. Ore com alguém cheio do Espírito Santo, né? Tá uma pessoa ali orando com você. Essa chavinha que eu queria dar pra vocês. Gente, é igual o carro velho. Eu aprendi isso, que é igual o carro velho. O que acontece com o carro velho, né? A gente tem que ligar lá e ele fica dum, 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 zum, 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 vai embora. Não sei fazer barulho de carro não, gente. Vocês me perdoam. Aí você tá ali dando a partida e ele tá lá, rodando. Ele tem que esquentar um pouquinho até ele poder pegar, né? Eu vou falar de um Fusquinha, porque eu amo Fusca. O Fusquinha ele vai e não quer pegar. É a mesma coisa. A pessoa tá orando em línguas. As maioria ora daquele xaramanai, né? Eu não tenho um xaramanai. Eu vou falar pra vocês que eu queria. Eu falo pra Deus, Senhor, deixa eu ter uma língua parecida com todo mundo, que eu vou poder falar, gritar no meio de todo mundo, que ninguém vai ficar olhando pra minha cara, falando que é diferente. Não. Eu tem que ser diferente. Falei, Senhor, tem que estar rotulado na minha testa, né? Tem que estar. Como essa pessoa tá ali orando, ou tem aqueles louvores de alta frequência que as pessoas estão orando em línguas, começa a falar. Jéssica, eu tô imitando. Você não tá imitando, você tá dando uma partida. Porque você tá ali, começando a dar a partida pro teu carro velho pegar. Porque você já é batizado. O problema é que você não sabe, ou porque você travou, porque você ficou com medo. Então você vai pegar. Quem é espiritual, pega isso aqui. Quem não é, já sai logo em nome de Jesus. E não venha me encher a paciência, não, falando que o povo tá imitando, não. Que eu não tenho paciência pra vocês, não, tá? Em nome de Jesus. Então você vai pegar lá e escutar o louvorzinho. Você vai lá escutar a pessoa, uma pessoa espiritual. Jéssica, vamos orar em língua? A gente pode até fazer uma sala. Jéssica, eu quero batizar. Bora todo mundo entrar numa sala e começar a falar em línguas? Orar. Quem aí tem um manto? Quem aqui quer? Bora. Quem quiser, a gente faz uma live, uma sala, e a gente entra todo mundo junto e começa a falar em línguas. Isso vai ativar você. Você vai começar a falar. Pode falar, gente, eu comecei a falar mimimi. Era mimimi. Eu falei, que tal de mimimi é esse, Jesus? E eu mimimi. Porque eu tava pegando o tranco. Até sair a minha língua. Tá? E assim, gente, estejam com pessoas espirituais, tá? O que é? Pessoas que têm imposição de mãos, que orem por vocês para ativar. Vou orar para ativar vocês que não são ativos, tá? Vocês que estão adormecidos, para vocês acordar de novo, tá?
E onde está essa imposição de mãos? 2 Timóteo 1,6. Jéssica, na onde que está esse negócio de imposição de mãos, esse ativo nos dons? 2 Timóteo 1,6. Mantenha-se em oração e jejum. Não adianta nada, que nem eu falei, vocês ativar não só o dom de variedade de línguas, mas todos os dons. Não adianta nada se você não orar e você não jejuar. Isso aqui, eu nem vou falar disso aqui, né? Vou falar nem disso aqui, que tem crente que foi ler a Bíblia agora, né? Uma vergonha. Primeiro ano lendo a Bíblia inteira, né? Vocês estão complicados, vocês acabam com a minha vida, gente. Vocês acabam com a minha vida. No ocultismo não tem isso. É ler, é pra ler esse negócio, vamos ler. É pra aprender, bora aprender. É pra pagar, paga. Agora, tudo no cristianismo, tudo no cristão é difícil. Ah, não, é chato ler. Claro que é chato. Às vezes eu pego isso aqui e falo, meu Deus, eu tô com sono, tá me dando um negócio aqui, eu tô querendo dormir. E eu já falo, opa, acorda, que isso? Que isso, Satanás? Eu tenho que ler isso aqui, tenho que ler meus 6 capítulos, tá doido? Não vou quebrar meu ritual. Ou eu escuto. Às vezes eu tô tão cansada que às vezes eu não consigo. Porque eu faço meu devocional, meu devocional é separado da minha leitura da Bíblia, tá, gente? E se eu fosse vocês, eu também faria isso. Organização. Se você não for organizado, se você não tiver seu momento para orar, seu momento para ter comunhão, eu já falei isso, vou repetir. Por que o ocultismo é considerado tão organizado? Por que acontece as coisas para eles? Por que o mover acontece? A fé do ocultista é muito maior do que a fé do cristão. Porque o cristão deixa tudo, não, Deus vai fazer. Ah, não, Deus vai entender. Ah, eu vou abrir a Bíblia lá no domingo. Nem lembra a palavra. Nem sabe. Gente, tem cristão que não sabe nem as histórias da Bíblia. Eu vou falar, não li isso. Gente, ó, eu vou falar pra vocês. Eu tenho que jejum, muita oração. Pra mim não pegar e dar uma bibliada em vocês, pra vocês acordar pra vida de vocês. Em nome de Jesus. Tem que ser, eu falei pra Deus, pelo amor de Deus, para esse mês já é um mês pesado, que a gente recebe bênçãos, mas é um mês que a gente fica muito estressado, muito irado. Eu já tenho esse Pedro que eu mato todos os dias, que nem eu falei pra vocês, porque eu era uma pessoa muito irada no ocultismo. Então, né, por favor, me ajudem a ajudar vocês. Sejam organizados. Eu vou fazer o meu devocional às 6 horas da manhã. Esse aqui é o meu momento que Deus fala comigo. Eu vou anotar. Se eu não quiser anotar, não anota. Eu também não tenho essa mania de anotar. Eu gosto muito de falar e às vezes eu pego e falo no celular para gravar ali no meu... Falo comigo mesmo no WhatsApp. E tá ali meu devocional. Deus já me dá uma palavra, já me dá uma rema e já vai ali. Amém? E tem o meu momento de eu fazer a minha leitura bíblica, que é o meu momento de aprendizado da palavra, que é para mim saber o que Deus falou, para ninguém chegar em mim e falar, ai, mas não é bíblico você cair na unção. Mas sabe o que é engraçado para vocês, quando alguém fala assim para você, porque eu sou igual a minhoca, eu caio mesmo na unção. Quando alguém falar para você que não tem na Bíblia que caia na unção, em Getsemane, quando Jesus veio, né, os 600 soldados, se eu não me engano, era 600, 800 soldados, vieram buscar Jesus, eles caem na unção, tá? Eles caem na unção. Então, comecem a ler a palavra com mais detalhes. Vocês vão ver lá que eles caíram na unção. E depois eles se levantam. E aí depois tem, né, outra parte que fala que Pedro arrancou a orelha do soldado, porque eles não aguentaram a manifestação, a glória que estava em Jesus. Então tem cair na unção. Tem várias outras passagens também, mas eu fiquei impactada com essa. Amém? Então, gente, é isso. Brena, eu não faço devocional porque eu já vejo tanta gente fazer e eu sou sanguínea. Eu descobri ontem com a minha pastora Jerusa que quando você é sanguíneo, você quer coisa nova. E eu já vejo muita gente fazendo devocional. Minha apóstola faz devocional. Então eu não tive ainda esse... Graças a Deus o Espírito Santo ainda não falou. Só que o que eu vou fazer? O Espírito Santo tá me tocando para me abrir 40 dias de live. Então pode ser que nesses 40 dias de live a gente faça
um devocional, porque quero falar sobre palavras assim, para abrir a mente de vocês. Porque eu gosto muito de ver as palavras em hebraico, e a maioria eu vejo não falando sobre isso. Então, de revelações da palavra, trazer revelações da palavra para vocês. Mas fazer devocional, falar aqui para vocês, não, todo dia vamos embora fazer um devocional, não senti ainda do Espírito Santo, não. E como eu falei, tem muita gente que faz, eu não gosto de fazer nada igual. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou meio assim, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu descobri que é do meu temperamento. Isso. E eu não tenho tempo, olha lá. A Denise, minha líder, falou. Eu ainda tenho 2 crianças pequenas. Tenho 2 crianças pequenas, gente, ainda. Mas em nome de Jesus, se Deus tocar, a gente faz. Mas em nome de Jesus, fala, Pai. Agora eu vou responder as perguntinhas de vocês, tá? Bora. Moro em Recife, mas seria um sonho estar lá no próximo, quem sabe? Não entendi a pergunta, acho que ela deve ter colocado mais perguntas. Vem, menina. Gente, me convidem. Se vocês me convidar, eu vou, tá? A Caroline também é sanguínea. Não é, Caroline? A gente gosta de coisa nova, renovar. Por que vocês acham que eu estudo tanto? Eu gosto de trazer coisas novas e diferentes. Pra não falar a mesma coisa. Vamos ver isso aqui. É comum, o meio da oração de línguas, o Senhor tomar sua boca para... Sim, é normal, ele toma mesmo e você começa a falar ali em línguas. Mas é uma coisa assim, tipo, né? Você consegue controlar. Mas ele toma, sim, a tua língua e você começa a falar sim, tá? Ficava repetindo até eu entender que palavra era. Isso pode acontecer? Já falei Yeshua também, ficava repetindo. Oh, glória. Deus estava falando com você ali. Varlânia, uma pergunta bem legal e diferente. Olha o que ela falou. Qual a diferença de variedade de línguas e as línguas dos anjos? Gente, não tem língua dos anjos não, tá? Não existe isso, tá? Os anjos falam com a gente na linguagem que a gente entende, tá bom? Os anjos, a gente não tem esse negócio de você falar em outra língua com ele. Por isso que eu não entrei muito, tá? Eu não entrei muito nos anjos, porque as pessoas que começam a estudar os anjos, elas começam a idolatrar os anjos. Isso o próprio Espírito Santo falou pra mim. Então tem que tomar muito cuidado. Os anjos vão falar com você na sua língua, tá? E se eles falarem outra língua, que é a língua, né, deles, que é a língua celestial, que é a língua que a gente fala também, que é o dom de variedade de línguas, a gente vai interpretar, vai chegar nos nossos ouvidos interpretado. Então você não vai entender que ele tá falando em outra língua, você vai entender que ele tá falando na sua língua. Assim como os anjos vêm falar pra mim interceder. Eles mandam orar por pessoas, às vezes eles me dão nomes. Ele me dá nome de uma pessoa, ó, você vai orar por essa pessoa. Ó, você vai ter que interceder por essa pelo casamento agora. E às vezes a pessoa, eu vejo, tá? Deus me mostra assim, um filme, e às vezes eu vejo essas pessoas brigando. Eu sei quem são essas pessoas, não sei. Às vezes eu fico pensando que eu tô meia doida, às vezes eu penso que eu sou meia doida, mas eu faço. Então façam, mesmo que na mente de vocês se bugue, às vezes você fala assim, meu Deus, será que isso é verdade que eu tô vivendo? É meio uma loucura, né? Mas, gente, o mundo é isso. Voltou, gente? Deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou, né? Glória a Deus. Ó, a Letícia colocou aqui. Quando é para interpretar a língua, ouvimos a tradução audível? Sim. Você... Como ter certeza? Comunhão com o Espírito Santo. Se você tem comunhão, se você tem os dons ativos dentro de você, você vai ter certeza que é Deus falando, tá? Gente, não tem como. Igual você, se eu falar aqui pra vocês têm certeza da salvação de vocês? Eu tenho certeza da minha. Eu tenho certeza que eu sou salva. Como que a gente sabe que a gente é salvo? Como a gente tem essa certeza tão grande? Porque a gente tá andando nos caminhos do Senhor. Amém?
Brena, esse sonho aí é ataque espiritual, meu amor. Você tá sendo atacada por incubos e sucumbos, tá? Thaís, eu já ouvi isso também. Thaisa, eu ouvi isso também. Que se você ficar dando glória, você ia dar... Gente, claro que tua língua vai rolar de tanta glória. Aí pronto, aí você acha que tá falando em língua de tanta glória que você tá falando. Pelo amor de Deus, né? Você tá até, coitado, a gente nem tá glorificando ao Senhor. Então, faça do jeito que eu falei, que é da chavinha que você vai engatar aí, do que você ficar dando glória que a tua língua vai enrolar mesmo, aí depois tu vai ficar sem entender. Ai, meu Deus, será que eu falei, que eu não falei, o que aconteceu? Enrolou de tanto glória que você falou. É a mesma coisa de você ficar repetindo uma outra palavra. Exemplo, unção. Uma hora você vai enrolar a língua também e vai falar, e você vai achar que você tá falando em línguas, tá? Mas isso não é assim não, tá? E, gente, blasfêmia, deixa eu falar outra coisa de blasfêmia. Muitas pessoas acham, ai, Jéssica, se eu falar, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Gente, da onde que vocês tiraram isso? Perdão, tá, gente? Eu tenho 5 anos de evangelho só. Mas da onde que vocês tiraram isso? Quem foi que ensinou vocês que se vocês for falar em língua, você tá blasfemando contra o Espírito Santo? E aí, quando você tá lá no quarto escuro, você tá vendo pornografia, você tá vendo coisas que não devia estar vendo, você tá fofocando da vida dos outros, você tá falando mal do teu pastor, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você falar que uma pessoa que tá cheia do Espírito Santo tá endemoniada, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí você acha que você falar uma língua que Deus te batizou, isso é blasfêmia? E aí você pode pecar? Você pode beber uma cervejinha sem ninguém ver? Você pode beber um vinho porque ninguém tá vendo? Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Você pode se masturbar no banheiro porque não tem ninguém vendo? Uma coisa que eu vou falar pra você. Ninguém tá vendo, mas o Espírito Santo tá. O Espírito Santo tá do teu lado enquanto você vê pornografia. O Espírito Santo tá do teu lado enquanto você se masturba. O Espírito Santo tá do teu lado quando você tá fazendo fofoca da irmã da igreja, quando você tá falando mal do teu pastor, quando você tá desonrando ou falando que a irmã que é cheia do tutano, cheia da unção, tá com demônio. O Espírito Santo tá do teu lado, tá? Aí vocês vêm falar pra mim que você orar em línguas é blasfêmia. Ah, eu tenho medo de blasfemar. Pelo amor de Deus, tá? Já falei pra vocês que eu tô assim, né? Respira em nome de Jesus. Amém? Então bora, né? Vambora, deixa eu ver mais. Gente, eu não sei se eu tô pulando pergunta. Rosana, é difícil falar pra ti, né? Se ela tava orando em línguas e interpretando, porque você teria que ter o discernimento de espírito. Porque muitas pessoas podem estar lá orando em línguas, falando em línguas, que eu já vi isso na igreja, e a pessoa tava chamando demônios pra dentro da igreja. Depois que eu tive o discernimento, tá, gente? Enquanto eu não tinha o discernimento, eu achava lindo. A pessoa tava lá rodando pela igreja e falando em línguas. Eu falava, nossa, que legal, também um dia eu quero ser assim. E depois, quando eu tive o discernimento, eu escutei que ela tava falando com demônios, chamando demônios pra dentro da igreja. E então a gente tem que ter o discernimento. Por isso que é tão importante vocês terem os dons. É muito importante, cada dom é muito importante. Muito importante, porque aí você não vai ficar enganado. A pessoa orou ali no pé do teu ouvido em línguas. E você sabe se ela tá falando em línguas ou ela tá te amaldiçoando, tá? Porque tem pessoas que falam em línguas te amaldiçoando. Satanás também fala em línguas, tá, gente? O terreiro lá fala também em línguas. Quantas pessoas, é verdade, outra blasfêmia que eu já vi. Ai, lá na igreja evangélica do Reteté roda igual roda na Umbanda. Vocês acham que a Umbanda imitou de quem? Vocês acham que o Espírito Santo imita demônio ou é o demônio que imita o Espírito Santo? Por que vocês acham que o demônio imita o Espírito Santo? Para difamar a igreja e para que as pessoas fiquem com medo de manifestar.
Se você quiser dançar no Espírito Santo, dance no Espírito Santo. Não liga, não quer rodar no Espírito Santo. Rode no Espírito Santo. Dance, faça o que você quiser. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa ele te tomar. É a coisa mais gostosa, maravilhosa que vocês podem sentir. Vou falar pra vocês, viu? Sabe, Brena? Sabe que depois eu descobri que ela era infiltrada na igreja. E sabe o que aconteceu com a igreja? Avisamos que tinha demônios, avisamos que tinha infiltrados. E a igreja não acreditou em mim nem no meu esposo, porque eu era endemoniada da igreja. E a igreja fechou. Infelizmente, uma igreja enorme fechou. Ó, a Bia colocou que às vezes eu estou orando e me vem uma vontade enorme de falar em línguas. São línguas que nunca escutei na vida e todas as vezes que falo é sempre diferente. Bia, isso acontece comigo também, tá? Minha língua é totalmente diferente e eu às vezes, né, eu fico, meu Deus, queria tanto uma língua parecidinha pra me poder gritar lá no meio do povo, mas a minha é diferente também, tá? A chave para conseguir jejuar, olha que legal essa pergunta. A chave para conseguir jejuar é você começar devagar. Se você não jejua, começa 8 horas, sem contar as horas de sono, tá? Por exemplo, eu vou aqui tomar café, aí eu vou fazer 8 horas de jejum só na água, ou só no café, ou só no chá sem açúcar, tá? Isso não quebra jejum. Então, você faz ali aquelas 8 horas e depois você se alimenta novamente. E aí, você vai aumentando gradativamente, tá? Que nem eu falei pra você, porque você começa a sentir que o teu corpo fala assim, meu Deus, parece que não tá mais, eu preciso entregar mais a Deus. Gente, o jejum, eu falo que é um vício. A gente vicia em jejuar, tá? A gente vicia. Parece que você, se tu não jejuar, parece que você não sente. Não sei explicar pra vocês, mas é um vício, o jejum é um vício pra mim. Pode deixar, Brena, deixa lá no direct, gente. Qualquer coisa, vocês não conseguirem deixar a pergunta aqui, deixa no direct. Eu não vou responder coisas que não estejam, né, falando da live, amém? Então, vou responder aquilo que a gente falou sobre aqui. Sonhar eu orando em línguas, a Rafa colocou, significa que você é batizado em línguas. Significa que teu espírito tá querendo orar, só que você fica travado, você tá com medo. Amém? Gente, então, ó, eu vou orar por vocês. Pode. A minha muda, tá? A minha mudou já umas 4 ou 5 vezes, a minha língua mudou. A língua, ela, de variedade de línguas, ela muda. E também a que a gente usa para nos edificar também muda, tá? Ela não fica a mesma. Isso é muito importante. Jesus. Tá travando. Pri, eu não vou falar isso agora. Eu vou fazer outra live ensinando sobre isso, tá? Gente, eu não vou responder coisas que não sejam referentes ao que eu falei de variedade de línguas, amém? Porque senão fica muito os assuntos aqui na live. Mas aí eu vou fazer esses assuntos, a gente vai fazer lives sobre esses assuntos e vocês vão entender, vocês podem me perguntar, amém? Sem açúcar, gente, sem açúcar, tá? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Eu vou orar pra vocês que queiram ser ativos em variedade de línguas. Eu vou orar pra vocês, né, fluírem nesse dom, aqueles que já têm, trocar a língua se você desejar, amém? Então fala pra mim aí. Quem quer ser batizado, quem já tem e quer trocar, escreve aí pra mim. Vai escrevendo aí que vocês querem, em nome de Jesus. Vai gerando aí. Natália, você reativar os dons é um pouco mais difícil do que você receber os dons. Só que você consegue, tá? Você vai ser muito jejum, muita oração. Deus vai ter que confiar em você de novo, né? Pra Ele te ativar novamente esse presente que Ele te deu e você não usou, que você negligenciou. Mas se você deseja ser ativa novamente, que esses dons que estão adormecidos, que eles voltem
Então pede para Deus, fala, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, dessa vez eu vou fazer o correto, eu vou usar, eu não vou ter medo. Gente, se vocês ficarem travados, Deus tá te usando ali, quer que você fale em línguas, às vezes ele quer levantar alguém para interpretar, ou você mesmo para interpretar. Então fale, ore em línguas, tá? Ativa, não adianta nada você ter o dom e você deixar adormecer. Amém? Isso aí, gente, eu quero os dons, quero novas línguas. Eu quero trocar também, em nome de Jesus, vai trocar a minha também, em nome de Jesus. A minha eu troquei no começo do ano, a minha língua. Gente, é muito legal quando troca. Amém? Então vamos lá, gente, fechem os olhos de vocês, coloquem a mão em posição de receber, tá? Ato profético, quando eu soprar, vocês respirem. É um ato profético de vocês estarem recebendo, tá? É uma oração bem rapidinha para ativar. E não deixe o braço nem a perna cruzada, por favor. Hoje eu vou ativar vocês na variedade de línguas, tá? Depois a gente vai ter outros dons. Gente, eu vou ativar em nome de Jesus todos os 9 em vocês. Aqueles que desejam, aqueles que têm fome e têm sede, amém? Então não percam as lives, é muito mais sobrenatural quando você recebe no ao vivo a oração do que no gravado, tá? Tem sim. Andy, tem como mudar sim, em nome de Jesus, já deseja aí, fala assim, troca minhas línguas, em nome de Jesus, mas não tenha medo de orar nessas novas línguas, tá? O medo trava, tá, gente? Deus, ele não nos deu o espírito. Por que Deus colocou na palavra que não nos dá espírito de medo, mas sim espírito de ousadia? Porque tinha algum motivo. Significa que nós iríamos receber dados inflamados na nossa mente e que a gente ia sentir medo de algumas coisas. Então, fala, Senhor, tira todo o medo de dentro de mim, porque você disse que você não me dá espírito de medo, mas espírito de ousadia, que eu seja ousado, que eu não tenha medo daquilo que os outros vão pensar, daquilo que os outros vão falar, mas que eu tenha medo daquilo que eu posso perder, de estar com você. Toda quinta-feira agora, Gisele, toda quinta-feira agora, pastora Gisele. Ó, a Denise colocou aí, tá? Desejar, pedir e ter fé. Amém? Gente, eu não sei os nomes dos louvores, não adianta. Então vamos orar, vai? Que a gente tem que finalizar aqui. Fechem os olhos de vocês. Façam uma posição de receber em nome de Jesus. Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu adentro agora, Pai, em Tua presença, Senhor, e te apresento cada um aqui presente, Senhor, e aqueles que ainda vão adentrar. Pai, eu peço agora que um anjo, Senhor, ministrador, Pai, esteja ao lado direito de cada um aqui presente, Senhor. Pai, eu peço que agora, Senhor, ele esteja em um jarro nas mãos, que esses anjos possam derramar da cabeça aos pés de cada um aqui variedade de línguas. Aqueles, Senhor, que precisam ser reativados, que sejam na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que precisam receber o batismo, que recebam, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que querem trocar as línguas espirituais, que eles troquem agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, tudo que está sobre mim, Senhor, eu transfiro em um parto, Senhor, com os teus filhos. Aquilo que me foi emprestado, Senhor, eu transfiro em parto com eles agora, variedade de línguas, na autoridade do nome de Jesus. Recebam agora em nome de Jesus. Recebam agora em nome de Jesus. Comecem a falar agora.
Senhor, batiza os teus filhos, Senhor. Que eles não tenham medo. Tira todo espírito de medo. E batiza com os filhos com espírito de ousadia, Pai. Que eles não tenham mais medo, Senhor, mas que eles sejam usados a usar os teus dons, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém e amém. Calma, deixa vocês respirar, vocês voltar. Osana, glória a Deus. Maria? Tá trocado assim, Maria? Osana. Vou chamar você de Osana, que tá o começo. Glória a Deus, Osana. Essa é a presença do Espírito Santo. Quem sentiu aí mais alguma coisa? Eu tô pegando fogo, gente. Tô pegando fogo. Eu fico pedindo pro Espírito Santo pra mim não cair no manto. Porque se eu cair no manto, a live vai ficar aqui. Amém? Ora em língua, gente. Começa a orar. Vai, desativa aí. Não tenha medo. Comecem a orar aí. Quem aí já trocou? Quem aí sentiu que trocou? Quem aí sentiu a língua e falou? Fala aí pra mim. Conta o testemunho em nome de Jesus. Ai, que lindo. Andy, que lindo. Eu não sei se é assim teu nome que fala. Bia, unção de cura sobre as tuas mãos. Gente, vocês sentiu vontade? Ora em línguas, vai, solta a língua, vai, fala. Olá, Teixeira sentiu a troca, a pastora Gisele sentiu. Ô, Glória, Berlânia tá com pó de ouro e azeite, eita, Glória. Não dá vontade de sair rolando, Natália? Eu também, eu sou assim. Eu também que tenho vontade. Gente, eu tô morrendo de vontade. Vocês não têm noção aqui de entrar no Santo dos Santos. Vocês não têm noção. A vontade que me deu, assim, de abraçar o Espírito Santo. De tocar nele e falar, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tu tem me entregado. Porque eu não sou merecedora. Eu não sou merecedora de nada disso. Ah, é Andressa. Andressa, eu vou começar a te chamar de Andressa, tá? Fala, gente, fala. Deixa o Espírito Santo tomar vocês. Se vocês sentirem vontade de chorar, chora. Se vocês sentirem vontade de proclamar algo, fale. Comece a profetizar. Fale. Abra a boca de vocês. Deixa o Espírito Santo usar vocês. Manuela sentiu trocar também. Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Ele está presenteando vocês. Vocês estão recebendo esse presente do Pai hoje. Que coisa maravilhosa, porque nós não somos merecedores. E Ele nos ama tanto que Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito importante para Ele. Tanto que o único pecado na Bíblia que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para vocês verem a importância, o cuidado, a gentileza, a delicadeza que o Espírito Santo ele é. Quão doce e maravilhoso o Espírito Santo é. Olha, achava que era mesmo inventado. Quem foi que falou? Renata. Eu falei agora, já orei mentalmente, mas achava que era só eu mesmo inventando. Não é, é o Espírito Santo. Aproveita esse ambiente de glória que vocês estão aí na casa de vocês agora. E vão se entregar, gente. Vão se entregar. Isso aí, Denise. Deixa o Espírito Santo tomar vocês. Olha, a Verlânia falou palavras novas. Glória a Deus. Aleluia. Eu nem sei se minhas línguas trocou, gente. Eu nem prestei atenção. Depois eu vou prestar atenção. Gente, ó. Já passei mais do meu tempo aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu peço perdão, tá? Se eu ofendi vocês ali no começo, se eu falei algo que machucou vocês. Mas a gente às vezes precisa ser apertado. Às vezes a gente precisa ser moído.
Às vezes a gente precisa ser quebrado pra gente poder acordar, pra gente poder sair da onde a gente tá. Se eu não chegar pra vocês e falar, vocês estão no raso, acorda, levanta, vocês vão continuar no mesmo lugar. Se eu só passar a mão na cabeça de vocês e falar assim, olha, isso é pouco que você tá entregando. Aí você vai falar dentro do seu interior, ah, mas pra mim é muito, pra mim já tá difícil entregar só uma refeição. Aí vocês não vão ter vontade, mas quando eu encaro vocês e eu falo, tomem vergonha, vocês não têm vergonha, acordem, vamos, levanta que vocês têm ajuda, levanta que Deus ele tá com vocês, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui para ajudar vocês também, levanta, vamos mais fundo, mergulha, isso faz vocês acordar, mas eu peço perdão, tá? Em nome de Jesus, que toda seta de Satanás que lançou na mente de vocês, que eu tava ofendendo alguém aqui, especificamente, eu não tô ofendendo ninguém, porque muita gente me manda mensagem, eu não tô ofendendo ninguém especificamente, não é geral, tá? Eu falo isso pra mim também. Eu preciso todos os dias ir mais e mais e mais e mais fundo em Deus. Nós nunca estamos no profundidade suficiente, amém? Vai ficar gravado, Michele. Andressa, calma, Andressa. Deus pega assim no manto, eu falo, respira aí, de onde Deus vai mostrar. Gente, vai continuar o tema sobre os dons, tá? Na próxima live ainda, eu vou continuar falando dos dons que vocês precisam pedir o Espírito Santo aí, tá? Não adianta nada eu falar de ocultismo que você está 0 Espírito Santo, 0 dom, 0. Não dá. Tem que estar sem Espírito Santo e aumentando devagarzinho libertação. Amém? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Um beijo, uma ótima noite, tá? Eu vou estar em Brusque nesse sábado. Então, se você é de Brusque, se você mora perto e você puder ir lá receber um pouco mais dessa palavra, em nome de Jesus, vai lá. Porque eu vou estar, né, fazendo posição de mãos, orando por cada um. Então, em nome de Jesus, se vocês puderem estar lá, quem for de próximo ali, de Brusque, será um prazer te dar um abraço. É totalmente gratuito, tá? Vão lá assistir o culto, que eu sei que vai ser sobrenatural, que Deus vai tocar no coração de vocês. Não, Brena, fica tranquila, meu amor. Tem muitas lives ainda que você pode ver sobre o ocultismo pra trás, tá? Mas a gente tá agora no momento do Espírito Santo, depois a gente vai pra libertação, depois eu volto pro Espírito Santo e assim a gente vai. Me convida, Juliana, me convida que eu vou. Me convida que eu tô indo. Vou fazer impartição, vou fazer ativação dos dons em Brusque, Santa Catarina. Bia, isso aí. Em Brusque, Santa Catarina, tá? Eu tá o bannerzinho aqui no meus stories. Vê lá no meus stories que tá lá a igreja, gente. Tá lá a igreja. Vamos lá, em nome de Jesus. Vai ser um derramar do Espírito Santo. Eu falei, Pai, não vai ser eu, vai ser você. Então derrama, Pai, derrama. Só me usa em nome de Jesus. Eu sei que depois desse culto, quem estiver lá não vai voltar o mesmo. Só volta se quiser. Só vou falar pra vocês, só vai voltar quem quiser. Bia, se eu morar pertinho, vai lá, em Brusque, tá, gente? Tem lá a igreja, tem um endereço lá, gente, eu sou péssima de lembrança, tá? Me perdoe. Mas tá lá no coisa. Gente, vocês querem me convidar? Me convida. No Rio, eu tô falando com o pessoal do Rio que me convidou pra fazer uma conferência de libertação no Rio de Janeiro. Calma, tenham paciência, se for do Espírito Santo, eu vou. E aí eu aviso aqui pra vocês. Meu sonho pro Nordeste, gente, eu preciso muito ir pro Piauí. Foi onde começou o meu ministério. Eu preciso muito ir pro Nordeste, eu preciso ir. Não sei se o Piauí é no Nordeste, né, gente? Me perdoe, eu sou péssima em geografia. Me fala de ocultismo, me fala do Espírito Santo que eu ajudo vocês, mas me fala de geografia que eu me perco toda. Amém? Então, um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.